Graças e paz, irmãos, amém? Espero que todos estejam bem. Vamos colocar de pé primeiramente, fazer uma oração e agradecimento a Deus. Pai, nós oramos, Pai, pedimos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós estamos, Pai, vivendo momentos conturbados, Pai, no mundo, Pai. Mas nós sabemos, Pai, também, Pai, que Tu és Deus, Pai. Tu és Deus sobre tudo, Pai. Tu és Deus sobre a nossa vida, Pai. Tu és Deus sobre essa terra, Pai. Nós sabemos, Pai, que a Tua vontade, Pai, Pai, está acima de tudo, Pai. E nós, primeiramente, Pai, entregamos, Pai, os nossos corações, Pai, para que a Sua vontade, Pai, seja feita em nós, Pai. Para que nós possamos, Pai, a partir disso, Pai, sermos luz, Pai. Sermos sal nessa terra, Pai. Que é o que a terra precisa, Pai, neste momento, Pai. A terra clama, Pai, por pessoas, Pai, por adoradores, Pai, por pessoas que levem seu evangelho, Pai. E nós estamos aqui, Pai, nessa noite, Pai, em agradecimento a Ti, Pai. Mas nos pedimos, Pai, que o Senhor, Pai, enche os nossos corações, Pai, do Teu amor, Pai, da Tua graça, Pai, do Teu poder. Que o Senhor venha encher, Pai, as nossas vidas, Pai. Não para que nós possamos, Pai, continuar os mesmos, Pai, mas para que nós sejamos transformados, Pai. Para que nós possamos vestir, Pai, a armadura, Pai, a Sua armadura, Pai. E que possamos ir à batalha, Pai. Que possamos, Pai, através do nosso testemunho, Pai, transformar vidas, Deus. É o que eu te peço, Pai, nos dá força, Pai. Para que nesse mundo, Pai, conturbado, Pai, de trevas, Pai, nós possamos ser a luz, Pai. Nós pedimos, Pai, também, Pai, pelas famílias, Pai, do Afeganistão, Pai, do Haiti, Pai, que estão passando, Pai, por momentos, Pai, difíceis, Pai, pelos cristãos que estão lá, Pai, sendo perseguidos, Pai, pelas mulheres, Pai, as crianças, Pai. Nós pedimos, Pai, a Tua proteção, Pai. Nós, Pai, não podemos fazer nada aqui, Pai, com as nossas mãos, Pai, mas nós pedimos, Pai, cremos, Pai, na Tua graça, Pai, nós cremos, Pai, na Tua vitória, Pai, nós cremos no Teu poder, Pai, nós cremos na Tua proteção, Pai, porque Tu és, Pai, a nossa rocha firme, Pai. Nós entregamos as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, habitar em nós, Pai. E que nós possamos, através disso, ser diferença, Pai, onde nós estivermos, Pai. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor da minha vida.
Santo Deus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. És perfeito, sem defeito. Tu és santo, Senhor. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Senhor da minha vida, declare. Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar, a igreja, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo. Te adoramos, Pai. Santo, santo és Jesus, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo. Santo, o teu nome é santo. Santifique ao Senhor. Teu nome é santo. Declare a santidade do Senhor. Santo, santo és Jesus, teu nome é santo, o teu nome é santo. Exaltamos a tua santidade, Senhor. Tu és merecedor. Teu nome é Santo. Santo, santo
palavra do Senhor no Salmos capítulo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Tudo pertence ao Senhor. A santidade do Senhor é grande, é excelente. E nós exaltamos a santidade do Senhor e dizemos: Senhor, Tu és santo, Teu nome é santo, porque ao Senhor pertence os céus e a terra, e a sua plenitude, diz a palavra, o mundo, nós que habitamos no mundo, porque o Senhor afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem poderia fazer isso, senão o nosso Deus santo e poderoso? O Teu nome é santo. Exalte o nome do Senhor, a santidade do Senhor. Teu nome é santo. Obrigado, Jesus, pela Tua santidade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor fundou a terra, os mares e todas as pessoas, Senhor. Somos, Pai, sustentados pelo Senhor. Tu és santo, Tu és santo, exaltamos a Tua santidade. Receba, Senhor, a nossa exaltação nesta noite, neste culto. Estamos aqui, Senhor, declarando que nós não podemos por nós mesmos, mas nós nos entregamos diante da Tua santidade, reconhecendo, Pai, que o Senhor é Senhor dos céus e da terra, que o mundo e aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor, e o Senhor fundou e firmou. Por isso Tu és santo. Santo és Jesus. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, vamos declarar mais uma vez: o Teu nome é santo. Te exaltamos, Jesus. Teu nome é santo. Obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, amados. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, te honramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Recebe a nossa gratidão pela vida, pela vida, pela vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Receba, Senhor, as nossas vidas. Receba-nos, ó Deus. Podeis assentar, amados. Graças a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu e você pertencemos ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós estamos aqui porque o Senhor é o nosso Deus. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege. Pertencemos a Ele porque o Senhor fundou a terra. O Senhor fundou a terra sobre os mares e as estabeleceu sobre os rios. Nós somos do Senhor e pertencemos a Ele. Por isso Ele é santo, e nós nos rendemos a Ele nessa noite, declarando: Senhor, estamos aqui, porque pela fé nós cremos que o Senhor pode nos guardar, nos sustentar, o Senhor pode nos manter de pé. Nós precisamos de Ti, Senhor. Amém, gente? Amém. Nós precisamos do Senhor, estamos aqui declarando isso. Gratidão também, né? Vendo o irmão Kleber ali, gratidão, gratidão. Glória a Deus, irmã Rosane, glória a Deus. São tantos testemunhos do agir do Senhor, do mover do Senhor, do libertar, do livramento do Senhor. E nós podemos dizer: obrigado, Senhor. Tu és santo, nós exaltamos o Teu nome. Tu és santo. Amém, gente? Glória a Deus. Nós vamos, nesse momento, continuar louvando ao Senhor, mas você que veio preparado para ofertar, dizimar na casa do Senhor, você poderá fazê-lo agora. Os irmãos estarão passando para recolher nos lugares, para ainda que nós estejamos vendo aí muito retorno de muitas coisas, e graças a Deus porque estamos aqui em culto, mas sempre com aquela restrição e com os cuidados. Então, os irmãos que
tem seu dízimo, a sua oferta, que estão aqui presencialmente, os obreiros vão passar para que você possa contribuir. E aqueles que estão nas suas casas, que vão receber ou estão recebendo essa palavra pela transmissão do YouTube, você poderá contribuir, dizimar ou ofertar através da conta da igreja que aparece lá na descrição do vídeo, e você poderá contribuir para que essa obra continue indo adiante. É a igreja do Senhor, que exalta o nome santo do Senhor, que louva o Senhor, que busca o Senhor, e que pela fé nos colocamos diante do Senhor para dizer: o Senhor é santo. Amém? Nós vamos continuar louvando ao Senhor com os meninos, e aí você que pode dizimar e ofertar, poderá fazer nesse momento. Amém? Vamos colocar de pé novamente. Amém. Jesus. E nesse momento nós vamos cantar agora, fazer os dízimos e nos preparar para a palavra. Que nós possamos sempre focar mesmo na parte da palavra, que nós possamos estar atentos para que Deus fale conosco, né? Esse louvor fala bastante disso, né? Aqueles dois lá estavam no caminho de Emaús, estavam perdidos, mas quando eles tiveram encontro verdadeiramente com a palavra, com Jesus, eles tiveram as vidas deles transformadas. Então que nós possamos sair daqui verdadeiramente transformados a ouvir a palavra de Deus, que ela possa tocar as nossas vidas, nossos corações e mudar o nosso destino, porque eu acredito, eu creio que Deus, que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, Ele transforma vidas. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe como esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa,
Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 A igreja. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Só a igreja. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A força e o poder ao Rei Jesus. Louvamos a Ti, Senhor. Ao Rei
receba a nossa honra. Te honramos, Jesus. E o Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Jesus, porque nós cremos em Ti, declaramos, Senhor, que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha iluminar as nossas vidas, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar pela Tua palavra, o direcionamento da Tua vontade às nossas vidas, recebendo, Pai, o nosso louvor, a nossa oração, recebendo, Senhor, as vidas que aqui entram neste lugar, para declararem, Senhor, a honra e a glória ao Teu nome, para nos prostrarmos diante de Ti, reconhecendo, meu Deus, que nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, da Tua presença, do Teu cuidado, da Tua honra, da Tua glória, da Tua presença em nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar. Fala conosco, Senhor, pela palavra, na sequência deste culto. Fala conosco, Senhor, como fala pelo louvor, como fala pela oração, pelo clamor, pela Tua presença. Continue falando conosco, Pai. Que a Tua honra, que a Tua glória seja, Pai, percebida por nós. Possamos estar sensíveis, Pai, à Tua presença, a voz do Teu Espírito Santo. Recebe, Senhor, esses que ofertam e dizimam na Tua casa. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha livrar de todo o mal. Fica conosco, Senhor, e nos receba, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Podeis assentar. Deus abençoe os que cooperaram, dizimaram e ofertaram. Nós ainda estamos com um problema no nosso computador e não conseguimos transmitir as letras e nem também a mensagem, o esboço da mensagem, mas vamos resolver isso. Domingo que vem estaremos aí resolvidos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias e meditarmos no Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler os versos de 5 até o verso 15. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, os versos de 5 até o verso 15. João 16, a partir do verso 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Amém? A palavra do Senhor nos falando aqui sobre o Espírito Santo de Deus.
esses 11 versos da Bíblia que nós lemos, nós vamos entender aqui qual o papel do Espírito Santo de Deus e por que nós precisamos dele em nossa vida. Qual é o papel do Espírito Santo de Deus e por que nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Deus nos deu essa palavra porque estávamos orando esses dias em casa e orávamos a respeito do convencimento do Espírito, que o Espírito Santo convencesse, que o Espírito Santo iluminasse, e me veio esta palavra, e fomos recebendo esta palavra do Senhor, eu creio, e esta palavra nos esclarece. Em primeiro lugar, Jesus enviou o Espírito Santo. O verso 7 diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então Jesus, em primeiro lugar, Jesus enviou o Espírito Santo para estar conosco. Jesus se entregou na cruz, morreu por nós, ressuscitou e foi para o Pai, e enviou o Espírito Santo, que é a presença de Deus conosco, para ficar conosco. O Espírito Santo é Deus presente comigo e com você. O Espírito Santo é a presença de Deus aqui na terra. Deus está aqui, neste lugar, eu creio. Deus está onde o invocam, Deus está onde os temem, Deus está presente em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Jesus enviou o Espírito Santo é Deus presente conosco em Espírito. A palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5, verso 7 nos diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um só Deus. 3 são os que testificam, diz a palavra em 1 João 5,7, no céu: o Pai, Deus Criador, a Palavra, que é Jesus Cristo, o Verbo. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, o Pai, Criador, a Palavra, Jesus Cristo e o Espírito Santo, e estes 3, Pai, Jesus, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um. Nós cremos na triunidade de Deus, o Deus trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus diz aqui, nesta palavra, no verso 5 até o verso 7, e em particular aqui no verso 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, cada um tem a sua tarefa na missão da criação, na missão para com o ser humano. Deus Pai criou o céu, Deus Pai criou a terra, Deus Pai, Criador do céu e da terra, como nós lemos no início, no Salmos capítulo 24, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele a criou e a firmou e a formou sobre os mares. Então, Deus é o Deus Criador, a sua missão de criar e de sustentar todas as coisas, mas Ele viu a necessidade do ser humano, a nossa necessidade, que por nós mesmos, por mais que os homens estivessem tentando, não conseguiam chegar até a presença dEle como Pai. E então Moisés não conseguiu, Abraão não, começando lá no início, né? Abraão não conseguiu, Adão não conseguiu ficar na presença de Deus, Abraão não conseguiu, formando um grande povo, Moisés não conseguiu, libertando este grande povo, até que da descendência de Davi veio o Filho Jesus Cristo, que nos amou de tal forma que entregou a sua vida em nosso lugar. Jesus morreu por nós, e com a morte de Cristo, a sua entrega na cruz,
e a sua ressurreição ao terceiro dia, ele foi, diz aqui o verso 7, convém que eu vá para Deus, para a glória do Senhor, estar à direita do Pai, porque quando eu for, eu enviarei para vocês o Espírito Santo que estará convosco. Amém, gente? Ele está com você. Se você o busca, se você crê nele, se você tem Jesus no seu coração, se você teme ao Senhor, Deus Pai Criador, o Filho entregou o seu coração ao Filho Jesus Cristo, então o Espírito Santo vem habitar no seu coração quando você se entrega ao Senhor. Então o Espírito Santo é Deus presente conosco. Nós precisamos do Espírito Santo. Esta é a verdade. Nós não conseguiremos ter comunhão com Deus, nós não conseguiremos andar nos caminhos do Senhor, nós não conseguiremos ser crentes, se nós não tivermos a presença do Espírito Santo e não invocarmos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Porque nós esquecemos, nós somos esquecidos, nós nos desviamos porque nós somos dispersos. Muitas coisas nos dispersam. Eu estou disperso aqui agora porque o computador voltou e falhou novamente, e eu estou disperso, isso já me dispersa, eu estou disperso pelo movimento, eu estou disperso com tantas coisas na vida, nós somos dispersos. E essas distrações nos afastam de Deus, por isso nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos aproximar de Deus e trazer Deus para perto de nós, e nós fazemos isso pelo Espírito Santo de Deus, para que a dispersão não venha nos tomar. O Espírito Santo é Deus presente conosco em espírito. O Espírito Santo é Deus. Amém? Em segundo lugar, o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Os versos de 8 a 11 vai nos falar, eu vou ler novamente, porque mais vezes lendo a palavra aqui, mais vezes teremos condições de entender e gravar em nossa mente. O 16, verso 8. E quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo da justiça, e convencerá o mundo do juízo. E aí ele vai explicar, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, o principal pecado do homem é rejeitar a Cristo. O verso 9, então diz lá, do pecado, o Espírito Santo vai convencer do pecado, porque não creem em mim. Não creem em mim. Por isso o homem precisa do Espírito Santo para convencer. O principal pecado do homem é rejeitar a Cristo. E muitos rejeitam. Continuam rejeitando. Rejeitam a salvação em Cristo. Rejeitam servir a Cristo. Rejeitam entender que Deus é o Criador dos céus e da terra. Rejeitam a ideia de se submeter a alguém que não seja a Ele mesmo. Nós somos rebeldes por natureza, infelizmente. A rebelião aconteceu lá no Éden e continua. Nós temos uma dificuldade incrível, enquanto seres humanos, de rejeição para com Deus, para com o outro, para com autoridades. Nós temos, faz parte da natureza. A rebelião faz parte da natureza e começou lá no Jardim do Éden, quando o homem tinha a chance de estar na presença de Deus, mas ele preferiu se rebelar contra Deus, desobedecendo. E esse caminho de se rebelar, esse caminho de não aceitar ninguém impondo nada sobre si, esse caminho continua até os dias de hoje. E continuará enquanto o mundo for mundo, enquanto nós formos falhos e imperfeitos, enquanto existir essa natureza pecadora em nós. Nós temos uma dificuldade, e a nossa tendência é sempre rejeitar.
Então, o principal pecado do homem é rejeição a Cristo. Por isso precisa da obra, da ação do Espírito Santo em nossas vidas, na vida do ser humano. Por isso diz o verso 9, do pecado precisa ser convencido pelo Espírito Santo, o homem precisa ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, porque não creem em mim. Não creem em Jesus, por isso precisa o Espírito Santo tocar para convencer. Olha, você é pecador. Olha, você não é infalível. Olha, você precisa de Deus. Olha, você precisa da salvação. Olha, você precisa se submeter a Deus. Olha, você não pode ficar rejeitando a autoridade de Deus na sua vida. Olha, você não pode rejeitar as autoridades em geral na sua vida. Autoridades constituídas, obviamente, autoridades que têm legalidade sobre você, legalidade santa, não só a autoridade de Deus, como a autoridade dos pais, como autoridades civis, como as autoridades militares, como as autoridades constituídas na sociedade. E nós temos uma tendência a rejeitarmos autoridades, e começa rejeitando a autoridade de Deus e de Cristo sobre as nossas vidas. Então, por isso, precisa do Espírito Santo de Deus, para nos convencer do pecado, da rejeição. E isso é muito sério, em particular, quando é o pecado que rejeita a salvação de Cristo, de se entregar a Cristo. O principal pecado do homem, então, repetindo, é rejeitar a Cristo, o verso 9 nos diz. Não creem em mim. Por isso o Espírito Santo precisa convencer-nos do pecado. Mas também a palavra fala, no verso 10, que o Espírito Santo convence o ser humano da justiça. Ou seja, nos faz entender que somos justificados pela morte de Cristo. Porque Cristo foi para o céu e nós só podemos crer e entender a justificação pela morte de Cristo, porque o Espírito Santo nos convence. Ora, Cristo, Ele pagou o preço, Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, tudo bem, nós cremos nisso, mas muitos não creem, porque Cristo foi para o céu, Ele não está mais aqui conosco. As pessoas não veem, as pessoas não têm a lembrança disso, não têm a memória disso, as pessoas não têm isso registrado no seu relacionamento, no seu conhecimento, elas não viram isso, não visualizaram. E nós temos uma grande dificuldade em crermos naquilo que nós não vemos. É por isso que muitas religiões implicam para os fiéis uma porção de rituais baseado em coisas materiais. É por isso que muitas religiões colocam coisas, objetos, imagens, para que as pessoas possam ver. E não são só aqueles que olham para as imagens da idolatria, não. Muitas coisas têm sido trazidas. Muitas pessoas acreditam que um móvelzinho, um utensíliozinho, talvez um microfone como esse, um púlpito como esse, uma caixa como essa, uma bateria como essa e outras coisas mais, para não citar aqui especificamente. Mas você que conhece algumas outras denominações, que tem muitas vezes, de evangélicos inclusive, que tem uma série de materialismo, de coisas, para lembrar Deus. Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de coisas para lembrar de Deus. Porque o Espírito Santo, Ele está conosco para nos convencer. É a obra do Espírito Santo. Nós não podemos invalidar a obra do Espírito Santo. Quando alguém coloca lá no altar uma arca que seja, pronto, falei. Quando coloca lá um manto, uma roupa especial, uma coluna que seja, quando ele coloca alguma coisa dessa, ele está simplesmente invalidando a obra do Espírito Santo no nosso meio. Deus não precisa de muleta. É difícil acreditar naquilo que nós não vemos, gente, é difícil.
É difícil. É difícil não materializar a fé, é difícil não ter um objeto assim, olha, um pano, uma folha, o que seja. É difícil. Difícil ser crente. É difícil ter fé. É difícil validar a obra do Espírito Santo. Mas a obra do Espírito Santo é convencer o homem da justiça. E Jesus fala aqui no verso 10, o Espírito Santo convencerá da justiça, por quê? Porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Você entende isso? Jesus morreu, fez uma grande obra, um grande sacrifício. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e... cadê Jesus? E não tem ninguém para contar a história, né? Não tem ninguém aqui para contar a história. Nem o mais antigo aqui do nosso meio, da nossa geração, contemporâneo nosso, nenhum deles. O irmão mais antigo da igreja, dos crentes pelo mundo afora, ele não viu Jesus. E por isso Jesus falou, o Espírito Santo precisará convencer da justiça. A justiça é o quê? É a salvação. Então o Espírito Santo é aquele que nos convence, nos faz entender que nós somos justificados pela morte de Cristo. E nós não precisamos de nada, objeto nenhum, materializar nada, para que nós possamos lembrar que Jesus se fez a nossa justiça. Que Jesus morreu por nós e que a justificação pela morte de Cristo foi nos dada por Cristo Jesus. E quem nos convence disso é o Espírito Santo de Deus. É Deus em Espírito aqui, agora, nesse tempo presente. Ele é a testemunha de Deus. Eu não posso ser, porque eu vou passar. O meu bisavô lá, que já era evangélico, ele não pode ser, ele não ficou, ele nem poderia ser, porque ele não testemunhou a morte de Cristo. A minha mãe, que era evangélica, desde praticamente nascida, foi criado na igreja do Senhor, estudou em escola batista, inclusive, estudou em colégio da igreja que ela frequentava lá na Bahia. Ela não pôde me passar, Samu, como ela me chamava, né? Samu, olha, eu vi Cristo morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. É verdade, ela não pôde fazer isso para mim. Mas o Espírito Santo ficou dado por Deus, enviado por Jesus para fazer o que os nossos antepassados não puderam. Ele pôde e pode dar testemunho e nos convencer que a justificação da nossa vida espiritual é em Cristo Jesus e Ele morreu para que isso fosse possível. O Espírito Santo faz isso hoje e vai continuar fazendo. É o Deus em Espírito aqui para nos convencer. Amém. Romanos 4, 25. Falando a palavra do Senhor. Romanos 4, 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Esse foi o sacrifício de Cristo. Está na palavra. E assim, alguém vai dizer, está na Bíblia. Sim, mas quem vai convencer você que a Bíblia é verdadeira? Quem vai convencer que esse verso realmente aconteceu? Que diz lá, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Quem vai nos convencer disso? O nome dele é Espírito Santo. E quando nós cremos em Deus, foi porque o Espírito Santo nos convenceu. A importância do Espírito Santo é muito grande. E graças a Deus, porque Deus não nos deixou necessitado de objetos, de coisas. Não precisamos disso para lembrar Deus ou o sacrifício de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele está presente para convencer, tocar aqui no coração. E quando você sente Deus pelo Espírito Santo, você sente mesmo. E se alguém aqui não sente, em nome de Jesus eu te peço, por favor, procure sentir. Procure submeter a Deus e permitir que o Espírito Santo toque em você e convença você do pecado, como já falamos, e da justiça, que foi o sacrifício de Cristo em nosso lugar. E ainda fala o verso 11, o Espírito Santo virá para convencer o mundo do juízo. Verso 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Então o Espírito Santo convence o homem, nos convence do juízo, ou seja, o Espírito Santo está para nos mostrar que o juízo que Cristo sofreu, a condenação que Cristo sofreu, levou à morte, e essa morte já venceu, já derrotou a Satanás, o príncipe deste mundo. Satanás não tem mais como tirar a salvação que Cristo nos garantiu, mediante a nossa entrega de coração a Jesus, porque Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu a Satanás, Ele já derrotou a Satanás, no dia em que Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, Ele venceu a morte, venceu Satanás, venceu os poderes das trevas, venceu o príncipe deste mundo. Então, quem nos convence desta verdade do juízo é o Espírito Santo. Já o príncipe deste mundo está julgado, está derrotado, está vencido. Quem nos convence é o Espírito Santo. É por isso que quando nós oramos por alguém sobre a salvação, nós devemos orar e pedir ao Senhor: Senhor, que o teu Espírito convença. Não é você, não é o ritual, não é a beleza do lugar onde se prega ao Senhor, não é a oratória de quem está falando, não é nada do homem, mas é o Espírito Santo quem convence do juízo e convence de que Satanás foi derrotado na cruz, porque Cristo morreu e levou a morte cativa, porque Cristo morreu e venceu a morte, Cristo morreu e venceu e derrotou a Satanás. Amém, gente? Eu creio nisso. Pelo Espírito Santo eu creio. Eu fui convencido pelo Espírito Santo, e a cada dia eu sou convencido pelo Espírito Santo que eu sou pecador. E o maior pecado que eu poderia cometer era rejeitar a Cristo. Graças a Deus, porque eu entreguei meu coração a Jesus. Eu sou convencido da justiça, que me faz entender que eu fui justificado pela morte de Cristo, mesmo eu não vendo Cristo, nem ninguém ficando para contar a história. E eu sou convencido de que Cristo sofreu e, através da sua morte, Ele derrotou a Satanás, o príncipe deste mundo. Essa foi a obra de Jesus. E quem me convenceu disso foi o Espírito Santo. Quem te convence é o Espírito Santo. Quem vai convencer o teu familiar é o Espírito Santo. Por isso, ore ao Senhor: Senhor, convença, convença. Isso, principalmente, esses 3 itens aqui: pecado, justiça e juízo, se referindo à salvação. Principalmente, a salvação. É o foco de Jesus aqui, nesse texto. É a salvação. E a palavra do Senhor diz, João 10, 28, essa salvação que Cristo, ao vencer Satanás, ao derrotar Satanás, nos deu, e que o Espírito Santo nos convence, em João 10, 28 nos fala, Jesus: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Salvação é eterna. Eu creio nisso, declaro isso, confio nessa palavra. Salvação eterna. O Senhor nos dá e nós recebemos pela fé, mediante o convencimento do Espírito Santo, e ela é nossa. Ninguém nos tirará das mãos do Senhor. Mas continuando, em terceiro lugar, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Essa é uma outra parte. Que normalmente, quando a gente lê, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, nós atribuímos isso a todo tipo de pecado, né? Mas não é. Essa citação é especificamente ao pecado da rejeição de Cristo. É especificamente convencer do pecado, da justiça e do juízo quanto à salvação, com relação à salvação. Mas agora, nesse verso 13, a palavra ela vai dar um novo enfoque aqui. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Olha o verso 13. Mas quando vier aquele Espírito, sempre lembrando, é didático isso, mas sempre lembrando que a palavra Espírito, escrito com E maiúsculo, referindo ao Espírito Santo de Deus, ou seja, ao próprio Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vos guiará em toda a verdade. Qual é toda a verdade? Agora fica uma pulga atrás da orelha, né? O Espírito Santo, quando ele vier, ele vai convencer, dizia Jesus aqui, ele vai convencer e guiar em toda a verdade. O que é toda a verdade? Toda a verdade está na palavra de Deus. Toda a verdade se refere a esse verso 13, à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo nos guiará para entendermos a Bíblia. Ele existe, o Espírito Santo está presente, é Deus presente aqui na terra, em espírito, e tem a missão, além das que já falamos aqui, de nos guiar a entendermos a Bíblia. E a Bíblia é bússola para a nossa vida. Tudo que nós precisarmos nessa terra, a Bíblia tem de referência para nos instruir, para nos ensinar. Qualquer área. Qualquer área. A Bíblia nos direciona a entendermos o nosso modus vivendi, o nosso modus operandi. O que temos que fazer no dia a dia? A Bíblia. E quem nos guia dentro da Bíblia? O Espírito Santo. Por isso você precisa dar crédito ao Espírito Santo e deixar Ele te guiar na palavra. O Espírito Santo nos guia a toda verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, ou seja, Ele vos guiará a palavra de Deus. Ele vos guiará a entender a palavra, Ele vos guiará para que você possa viver a palavra, a Bíblia Sagrada, que não é fácil. É difícil. Difícil. Mas nós podemos entender a palavra pelo Espírito Santo. Na palavra de Deus, o Espírito Santo nos guiará. Deixa o Espírito Santo te guiar, rapaz. Você não conhece toda a verdade. A Bíblia tem toda a verdade. Mas você precisa do Espírito Santo para te guiar em toda essa verdade. Você precisa, nós precisamos. Leia a Bíblia. Eu aprendi no seminário. Não vou falar quanto tempo faz isso, mas é muito tempo. Mas eu aprendi no seminário que o Espírito Santo, ele nos guia ele nos guia na palavra, baseado naquilo que nós lemos. Está aqui. Está aqui para ser lida. Muito mais fácil até do que na Bíblia física, está na sua mão aí, no seu bolso. Você não larga dele para nada. Não sei se você tem o aplicativo aí da Bíblia. Pode instalar. Dá certo. Então, o Espírito Santo quer te guiar na palavra. Só que você só vai receber de orientação do Espírito Santo da palavra, daquilo que você leu na palavra. Deus não vai. Você tem acesso à palavra, à Bíblia, e Deus não vai fazer brotar versos da Bíblia na sua mente. Se você nunca leu. Se você nunca ouviu. Deus não vai fazer brotar versos da Bíblia, ensinamentos da Bíblia na tua mente. Deus não vai fazer esse milagre. Esse milagre Deus não vai realizar. Não vai. Não vou te enganar. Eu aprendi isso no seminário e entendo isso até hoje. Deus não vai fazer brotar daquilo que você tem acesso. Você não precisa do milagre de Deus para isso. Você tem acesso. Você pode ler. O que Ele pode fazer e Ele fará é te guiar para você lembrar. Você pode ter lido uma vez. Você pode ter lido lá 20 anos atrás. Mas se você precisar amanhã numa situação inusitada, de repente, o Espírito Santo vai fazer aquela palavra de 20 anos atrás que você leu, vir à tua mente e você aplicar na vida de alguém ou na sua própria vida. Isso Ele faz. Mas Ele não vai fazer brotar do nada, não. Esse milagre Ele não vai fazer. Porque não precisa.
Ele não vai alimentar a sua preguiça de ler a Bíblia. Ele não vai. Ele nos guia a toda a verdade revelada pela palavra de Deus, que nós temos acesso. E quando lemos, nós vamos ser orientados a entender, nós vamos ser orientados a lembrar no momento certo, na necessidade. Em quarto lugar, o Espírito Santo anuncia os acontecimentos futuros. O verso 13 ainda, na segunda parte: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vos anunciará o que há de vir. No verso 12, voltando um pouquinho, o contexto aqui liga ao final do verso 13, dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando for o tempo de revelar, o Espírito Santo é que vai revelar as coisas do futuro. Muitas delas eu não posso suportar agora, os discípulos não podiam naqueles dias, e muitos não poderão ainda daqui a uns dias. Mas aquilo que é pertinente ao nosso entendimento, no tempo do Senhor, o Espírito Santo revelará para nós pela palavra, o entendimento da palavra. E aí nós entenderemos as coisas futuras. E é tão maravilhoso entender as coisas futuras. É tão maravilhoso entender que esse Cristo que morreu, que foi a nossa justiça, a nossa justificação, que o Espírito Santo nos convenceu disso, nós abraçamos esse sacrifício de Cristo, nos entregamos a Cristo e ao seu sacrifício. É muito maravilhoso entendermos que esse Cristo que fez tudo isso, Ele foi para o céu, sim, mas que Ele vai voltar para nos levar. Isso é futuro e nós entendemos e cremos nisso. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E outras coisas mais. Os tempos acontecerão, os sinais estão acontecendo. Está aí. Para quem quiser ver, muitas vezes temos falado deles aqui. Então o Espírito Santo anuncia esses acontecimentos. E em último lugar, o Espírito Santo glorifica o Senhor. O verso 14 nos diz, e 15: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo glorifica o Senhor. O Espírito Santo compartilhará a glória de Jesus, de Deus, conosco. O Espírito Santo compartilhará a glória de Jesus, de Deus, comigo e com você. A glória de Deus é vida. A glória de Deus é paz, a glória de Deus é proteção, a glória de Deus é a presença dEle. O Salmos capítulo 91, verso 1 e 2 nos dá uma pinceladinha do que é a glória de Deus. E diz lá, muito conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Essa é uma pinceladinha do que é a glória de Deus, entre tantos textos. Mas a presença de Deus, da glória de Deus, nos é lembrada, nos é compartilhada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos lá enfraquecidos, nessa época agora de pandemia, quantos versos de vida, quantos versos de força, quantos versos de livramento, quantos versos de que vai dar tudo certo, quantos versos que o Senhor é o nosso refúgio, alto refúgio, libertador e assim por diante. Quantos versos desses nós não estivemos compartilhando aqui? Por quê? Porque o Senhor, pelo Espírito Santo, nos revela estas coisas, que é a glória do Senhor para nós, é a presença do Senhor para nós, é habitarmos na presença do Altíssimo, é sermos protegidos por Ele, é dizer dEle que Ele é nosso Deus, refúgio, fortaleza e que podemos confiar. É a glória do Senhor e nós precisamos da revelação desta glória para a nossa vida, senão a gente não resiste.
É muito difícil servir a Deus. E se nós não tivermos a manifestação da glória do Senhor, uma porção da glória do Senhor sobre nós, para nos alimentar, para nos reabastecer, para nos turbinar, nos dinamizar, nós não conseguiremos viver a fé em Deus. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Vai, eu sou contigo, confie, habita comigo, me envolva na tua vida, porque eu serei teu refúgio e a tua fortaleza. E quem faz esta delícia de palavras de glória vir sobre nós é o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? É por isso que você e eu estamos de pé. É porque o Espírito Santo tem nos dado palavras da glória de Deus, tem compartilhado da glória de Deus conosco. Glória a Deus, gente. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus pelo entendimento da sua palavra para conosco. Vamos entregar a nossa vida diante do Senhor. Vamos entregar a nossa vida em gratidão a Deus e ao Espírito Santo de Deus, por ser aquele que nos convence quando nós não temos como entender. Que nos convence, que nos toca, que nos renova, que nos fortalece, que nos alegra. Aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo sobre a salvação. Aquele que nos guia na verdade, que é a palavra de Deus, tanto para as coisas boas, como também para nós entendermos os nossos erros. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então vamos falar com Ele agora. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, a nossa gratidão agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que veio pelo Teu Filho Jesus, entregue a nós. Eu vos enviarei o Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, porque o Seu Filho Jesus morreu na cruz, e através do seu sacrifício, cumprindo aqui a sua missão, foi para o céu, ascendeu ao céu e está ao teu lado, mas enviou para estar conosco o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor é conosco, obrigado porque o Senhor nos convence, obrigado porque o Senhor glorifica ao Senhor Deus e Jesus Cristo, obrigado porque transmite essa glória de Deus para nós, obrigado porque nos guia na verdade, em toda a verdade que é a Bíblia Sagrada. Obrigado, 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 é gratidão, nós te agradecemos. Continue nos guiando, Senhor, nesta semana, nesses dias difíceis, Pai. Continue nos guiando, continue nos fortalecendo. Espírito Santo de Deus, é o que nós cremos e nós te pedimos. Por Cristo Jesus, a nossa justiça, a nossa justificação. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu Santo Espírito agindo e nos convencendo. Muito obrigado. Em Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, gente, com alegria. Obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, 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 obrigado.